Efésios 6, de 10 a 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Louvado seja o Senhor por sua palavra. E, irmãos, nesta semana, nós ficamos chocados com as coisas que aconteceram. Mas isto parece até comum ouvirmos, vermos, lermos, porque guerras na humanidade sempre existiram. Desde que o mundo é mundo, já foram mais de 2.000 guerras. Batalhas que foram travadas, sangrentas, batalhas que fizeram vidas serem ceifadas, batalhas que trouxeram muita dor a famílias e às pessoas. Nós temos aí um exemplo da Guerra dos 100 Anos, que aconteceu de 1337 a 1453. Esta guerra durou 116 anos. Teve os seus intervalos, mas se conta e se dá o nome desta guerra, da Guerra dos 100 Anos. Nós temos uma das guerras mais terríveis e sangrentas, guerras de religião, que foi a Guerra dos 30 Anos. Guerra esta entre os cristãos protestantes e os católicos, que viveram no ano de 1618 a 1648. Próximo de nós, a Guerra do Paraguai, em 1864, nós vimos, melhor não vimos, mas nós ficamos sabendo da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra do Vietnã. Nós vimos também a Guerra Irã-Iraque, nós vimos a Guerra Fria, Rússia e Estados Unidos. Nós vimos o sofrimento que poderia ser alegria, comemorada pelos franceses no dia 14 de julho, a guerra, a batalha da libertação, comemorado o dia da queda da Bastilha, que os franceses fazem questão de que não seja comemorado isto, não se dê ênfase a isso, mas sim o que aconteceu um ano depois, quando a França se tornou livre e o seu imperador pôde governar e confessar que ele seguiria a Constituição. Mas o povo sofreu ali, porque alguém vai e tenta destruir a alegria de uma comemoração. Nós aqui recente, em 9 de julho, também comemoramos a Revolução
constitucionalista, quantas batalhas as pessoas passaram para poder defender os seus interesses, os seus objetivos, os seus pensamentos. E quando nós olhamos para as guerras, podemos pensar como um homem que escreveu certa vez, Albert Barnes. Ele disse: se há algo em que a terra, mais do que qualquer outra coisa, parece-se com o inferno, é em suas guerras. Este homem escreveu isso, e é muito interessante nós pensarmos sobre o que ele escreveu. A terra parece-se com o inferno, porque as pessoas estão se alegrando com festas e vem alguém e tenta destruir por um pensamento, sabe lá, ainda não se confirmou, religioso, querendo condenar alguma coisa. E nesse texto, irmãos, de Efésios, nós podemos ver uma guerra muito interessante. Uma batalha terrível, que para os nossos corações traz um alento. Um alento porque, como pode numa batalha haver alento, haver paz, haver calma? É porque nós, nesta batalha que Paulo descreve, nós já sabemos que somos vitoriosos em Cristo Jesus. Porque Ele é o nosso general, Ele venceu por nós, Ele vence por nós, Ele é o Deus de todo poder. Eu vou fazer novamente a afirmação, lembrando de pela manhã o que nós ouvimos. Então, Paulo escreve esta mensagem e ele escreve, mas é uma batalha que traz para o nosso coração paz, porque nós temos certeza que somos vitoriosos, porque Jesus Cristo é o nosso general, Ele morreu, Ele venceu por nós, Ele conquistou a vitória, e nós somos vitoriosos através de Cristo Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus por isso. E é maravilhoso nós vermos que a batalha, por mais sangrenta que seja, não se sabe quem são os vitoriosos. Por isso que é uma batalha, por isso que ela acontece. Mas nós sabemos que somos vitoriosos nesta batalha, em que o nosso general é Jesus Cristo. Paulo, quando escreveu esta carta, ele estava preso em Roma. O texto de Atos, não precisam abrir, mas Atos 28:16 diz: uma vez em Roma foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em companhia um soldado que o guardava. Paulo, o homem, segundo os romanos, perigoso, e era guardado por um soldado. O perigo de Paulo é impressionante, quem ele era e o que ele fazia. Imagino eu que os soldados não queriam se aproximar dele, porque Paulo não perdia a oportunidade de guerrear. Ele estava ao lado dos seus inimigos e estava falando acerca de Jesus, acerca da salvação, acerca da transformação. E Paulo estava em Roma no seu momento em que ele seria julgado, mas ele estava ali aguardando o julgamento, enquanto isso ele podia viver em casa e sem tornozeleira eletrônica. Paulo estava ali, ele estava com um soldado ao seu lado. Nós sabemos muito bem dos soldados romanos, que eles eram fiéis e lhe custaria a vida deles, dos seus centuriões, dos seus superiores, se algo desse errado. Se por algum motivo o prisioneiro fugisse, se por algum motivo acontecesse algo de errado, eles pagavam e pagavam muito caro. E esse soldado, ou esses soldados, revezavam guardando Paulo. Paulo afirmou que estava preso no próprio texto de Efésios, no capítulo 3, se você acompanhar o versículo 1, ele diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Paulo então estava preso por causa do evangelho e por causa do amor aos gentios. Um verdadeiro evangelista. No capítulo 4, no versículo 1, ele repete
Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então Paulo estava preso, Paulo tinha ao seu lado sempre um soldado, e Paulo, neste momento que ele escreve o texto da mensagem, Paulo escreve olhando, imagina-se, a maioria das pessoas creem que Paulo estava olhando para os soldados que ficavam ao seu lado, e Paulo vai e fala desta batalha nossa, da batalha cristã, a batalha mais terrível de todos os tempos. E Paulo escreve majestosamente acerca desta batalha, e ele nos ensina coisas tremendas. Vamos pensar, nesta batalha que é a maior de todas as guerras, mas ela tem um general. Ela tem um general, mas também tem o seu exército. Veja o versículo 10, novamente. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, esta batalha é tremendamente cruel, porque o nosso inimigo não é humano. Paulo sabia que o inimigo não poderia ser visto. Ele estava, claro, ali olhando para o soldado, ele sempre estava na companhia de um soldado, mas Paulo sabia que o inimigo maior não poderia ser visto. Então Paulo fala que era necessário ser fortalecido. A primeira palavra que ele fala é que vem do Senhor a força. Ele diz em quem nós somos fortalecidos. A força vem do Senhor e do seu poder. Então era necessário receber do Senhor a força para lutar esta batalha. Não se pode lutar só. Não há condições de vencer o inimigo. Não há como lutar contra o inimigo que é tremendamente forte. Não podemos negar isto, mas que já é derrotado. Paulo diz que nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando nós lembramos desta palavra e podemos até imaginar Paulo pensando nas vitórias do povo de Deus, eu fico imaginando quando Davi enfrentou aquele leão, aquele urso, estava lá Davi, e imagine só, irmãos, quando nós pensamos em ver um animal deste modo, um animal feroz, Davi estava ali naquele momento, e ele diz, quando relatou acerca do que aconteceu a Saul, ele diz: o Senhor me entregou o leão e o urso nas minhas mãos. Davi tinha plena consciência do que veio depois Paulo a escrever: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Novamente Davi diante do gigante, pense bem, enquanto todos estavam amedrontados, todos estavam receosos, e aquele gigante zombando do povo de Israel, do Deus de Israel, chega lá Davi e diz: eu irei enfrentá-lo. Tentam colocar uma armadura em Davi, Davi não consegue sair do lugar, e aí Davi mais uma vez, quando o gigante o afronta e afronta o Senhor, ele diz: eu venho em o nome do Senhor. Por isso, irmãos, é maravilhoso nós vermos que o poder do nosso Deus é que nos fortalece para nós continuarmos nesta guerra, nesta batalha que dia a dia acontece em nossa vida. É a maior de todas as batalhas, mas nós temos o general e nós temos também o seu exército. O versículo que nós lemos diz que é na força do Senhor, na força do poder do nosso Deus. Em segundo lugar, a batalha cristã, a maior de todas as guerras, tem um inimigo e seus aliados. Dos versículos 11 a 12, diz que é necessário nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Há um inimigo e seus aliados, e é necessário ficar firme na palavra do Senhor, na armadura de Deus. Irmãos, este inimigo é tão astuto, tão cruel, e me perdoem a palavra, tão vergonhoso, que não tem até explicações.
Vindo para cá, nós passamos por uma avenida muito conhecida, onde muitas pessoas passam, e lá uma daquelas placas que as pessoas pregam, colocam irregularmente nos postes. Você com certeza já viu, já conhece, já ouviu falar, nos postes, amarrado, isso e aquilo. Então a pessoa coloca ali aquela história: trago seu amor de volta. Coloca ali um telefone e diz: trago seu amor de volta. Essa que eu vi vindo para cá, estava uma coisa mais interessante. É vergonhoso o que o inimigo faz, mas estava ali: prenda o seu amor. Prenda o seu amor. E o telefone para fazer isso. Eles só não escrevem assim: qualquer problema procurem o PROCON. Não, é serviço garantido. Trago o seu amor de volta em 3 dias. Trago o seu... Isso e aquilo. O inimigo é vergonhoso. As promessas que o inimigo faz, dá vergonha de falar. Porque, primeiramente, como pode alguém prender o amor? Obrigar uma pessoa a amar. E este ou esta, ou não sei quem, promete prender o amor. Ao contrário do nosso general, ele nos constrange ao seu amor. Ele mostra que o seu amor foi tremendo, foi imenso, foi incomparável por nós, e ele diz: o que vocês precisam é apenas aceitar este amor, que é dado de graça. Mas que batalha é esta? O inimigo e os seus aliados são poderosos, e Jesus, o nosso general. O versículo 12 diz que é necessário, é necessário nos revestirmos da armadura de Deus, para nós ficarmos firmes. Mas a luta, versículo 12 diz: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Irmãos, a luta é muito grande, o inimigo e seus aliados são fortes. E onde eles agem? Nas regiões celestiais, agem nos lugares, tentando convencer os crentes e tentando tirar dos crentes a esperança de continuarem a crer em Jesus Cristo, no poder de Jesus Cristo, na salvação de Jesus Cristo e na promessa de Jesus Cristo. Por isso Paulo diz: é necessário a armadura da salvação. Ele olhando para aquele soldado, podemos ver Paulo descrevendo, ou tentando imaginar a maneira que ele estava, o soldado, e Paulo estando ao lado preso, e o crente também no mundo preso, às batalhas do dia a dia. Eu fico imaginando ali Paulo ao lado daquele soldado. Da maneira que ele era, ele não perdia a oportunidade. Então ele estava ali, com certeza ele falava de Jesus, do amor de Jesus, porque as pessoas eram transformadas. Se você olhar para a palavra do Senhor, os centuriões eram transformados. Porque eles viam a maneira que os cristãos viviam, por mais que eles tivessem ordem de Roma para poder subjugar Israel, para poder fazer com que o povo estivesse prostrado, eles ficavam às vezes sem saber o que fazer. Você tem esse exemplo quando foram prender Jesus? Chegaram lá os guardas do templo, claro que não romanos, mas do meio do povo judeu, chegaram para prender Jesus, voltaram sem Jesus, disseram: nós não conseguimos, porque o que nós ouvimos é algo por demais maravilhoso. O Senhor não quer prender o amor, Ele quer nos dar este amor. E aí Paulo fala acerca deste amor, desta batalha. Como pode uma guerra deste modo? Irmãos, é comum nós vermos guerras de outro modo. O que faz alguém, como disse um comentarista, acho que o Reginaldo Garcia, ele dizer: o que um ser humano pode estar vivendo para fazer isso com os seus semelhantes?
Matar 84 pessoas, e destas 84, se não aumentou o número, só pela misericórdia de Deus que não, mas dessas 84, 10 crianças. O que faz uma pessoa sentir isso? Mas, irmãos, o que é chocante para nós é que estas pessoas, muitas vezes, elas vivem com outras pessoas ao lado. E muitas vezes essas pessoas vivem e não dão uma palavra. Não falam nada acerca do amor de Jesus. Esta pessoa não era um extraterrestre, não chegou ali e pousou e fez o que fez. Não, ele vivia no meio do povo. Os atiradores americanos que nós vemos destruindo vidas. Alguns brasileiros que fazem aí barbaridades. Estas pessoas convivem com outras pessoas ao lado. E o que o amor tem feito para transformar estas pessoas de modo que elas possam ser diferentes, e como diz a palavra do Senhor, de tal modo diferente só em verem a maneira como nós vivemos o amor de Jesus. Nós lemos durante a liturgia a palavra do Senhor acerca deste amor, nós cantamos acerca deste amor, e como pode alguém viver longe deste amor e não proclamar o amor de Jesus? Paulo diz, é necessário usar as armas de ataque, é necessário usarmos as armas de defesa nesta batalha espiritual, e por isso nós precisamos de tudo isto que Paulo falou, para que nós possamos viver e apagar os dardos inflamados do maligno. Como nós fazemos isso? Em terceiro lugar, podemos olhar estas armas de ataque e defesa. Olha o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, é tremendo nós podermos olhar para esta palavra e sabermos que Paulo estava ali olhando para aquele soldado e o soldado romano. Hoje as forças armadas e as polícias seguem isto à risca. O traje precisa ser perfeito, a vestimenta, a roupa, e um soldado romano ele precisava estar impecável. A batalha era cruel, mas ele precisava estar impecável. O seu escudo ali era necessário estar escovado, estar tudo em ordem, porque ele representava o exército romano. E nós sabemos muito bem do exército romano, de sua organização, de como eles venciam suas batalhas, de como eles eram. E Paulo olha e diz que é necessário toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. E depois de vencer tudo, saber que a vitória foi de Jesus Cristo. Ele continua nestas armas, dizendo no versículo 14, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos a couraça da justiça. Irmãos, estas armas nos tornam cada vez mais fortes no amor, para conhecer o amor e para vivermos o amor. Paulo nos mostra que este amor é possível. Paulo não estava ali olhando o soldado como o seu inimigo cruel, que acabaria com sua vida. Paulo estava olhando para aqueles soldados, imagino eu, que como um potencial cristão, aquele que haveria de se converter se continuasse mais tempo ao lado de Paulo, que ouviu, imagino eu, quase sem sombra de dúvida, acreditando piamente que eles ouviram desta palavra do Senhor, porque Paulo não perdia as oportunidades. Paulo falava acerca do amor de Jesus, e ele diz para que nós vivamos firmes, e no versículo 15 ele diz, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Mais uma vez eu peço perdão, porque uma vez eu já falei sobre isso na primeira pregação aqui na igreja. Eu não me conformo com um Deus
e com uma religião que tem o ódio no coração. São extremistas, já tem aí a sua qualidade. Eles vivem no extremo, são extremistas. Mas o que acontece? Um Deus que requer que você morra, mas que você também mate, me perdoe, mas este Deus não serve. Eu prefiro sempre o Deus que se entregou para mostrar que o amor é possível. Alguém colocar no poste, escrever ali que traz o amor amarrado, eu acho que se alguém quer um amor desse, que amor é esse? Traga o amarrado pelo pescoço e garanto que ele ficará com você. É uma vergonha. O amor de Jesus nos traz e nós permanecemos porque fomos fortalecidos no Senhor, e este amor nos constrange a vivermos e a proclamarmos cada vez mais o amor que nós recebemos. Paulo diz, olha o versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós já passamos o dia dos namorados, mas é tão bonitinho o cupido e a flechinha, né? A flechinha que vai ao coração e a pessoa vai e se entrega e se derrama, isto e aquilo outro. Irmãos, os dardos do inimigo, ele vem para destruir a vida das pessoas. Satanás não quer que os crentes proclamem o poder de Jesus, o amor de Jesus, a transformação que Jesus faz na vida. O inimigo não quer que isto aconteça. Ele quer que nós sejamos silenciados, quer por nosso medo, quer por nossa vida, quer por nossos pecados, porque às vezes o inimigo diz, como você pode falar alguma coisa, se você é assim, 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 assim? O amor que Jesus nos ensina é algo tremendo. É um amor constrangedor, e é um amor que traz as pessoas para junto do nosso Deus. O versículo 17 diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é tremenda. A palavra de Deus é maravilhosa. E ela nos ensina coisas impressionantes. O homem não deve confiar no homem. Nós já estudamos na escola dominical e vale a pena nós lembrarmos que houve um momento em que o povo de Israel estava ali reunido e houve um ajuntamento do rei Acabe e do rei Josafá, rei de Israel e rei de Judá. Eles se juntaram para poder tomar a cidade de Ramot-Gileade. Está isso no segundo livro das Crônicas, capítulo 18. Tomar a cidade da Síria. Síria hoje que sofre, desde o passado, sofria com suas guerras. Mas Josafá e Acabe se unem para poder vencer uma batalha contra o rei da Síria. E nós sabemos aquela história maravilhosa, vale a pena relembrar. O profeta disse ao rei Acabe, não vá a essa guerra, porque você não voltará. E Acabe, confiando nos homens, naquilo que os homens diziam, vá, e você voltará, Acabe vai. E diz a palavra do Senhor, no capítulo 18, no segundo livro das Crônicas, versículo 33, que então Acabe estava ali, se disfarçou de soldado, no meio da batalha, diz o texto, então um homem entesou o arco e atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas de sua armadura. Irmãos, o Senhor disse que a batalha é vencida pelo amor. Acabe queria se juntar para vencer pela força. O Senhor disse, não vá, não faça, mas estava ali Acabe tentando lutar. Paulo continua dizendo, no versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, a oração transforma o mundo.
a oração pode mudar, porque na oração nós colocamos o amor que nós recebemos de Deus no coração e transferimos este amor para o trono de Deus em pedido a Deus pelas pessoas. Eu vou dizer para você uma coisa, não sei se você concorda comigo. Quando é alguém que você ama muito, a sua oração é muito mais fervorosa. Verdade ou não? Quando é alguém que você ama muito, a sua oração é bem mais fervorosa. Por quê? Porque ali você coloca o amor do seu coração e ali você diz: Senhor, é importante para mim, esta pessoa é importante para mim. Aí João vem e diz: toda pessoa é importante, o seu próximo, porque o amor de Jesus foi para com as pessoas, para que elas pudessem se entregar e aceitar o amor de Jesus. Nós sempre falamos de João 3,16 e dizemos que, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós queremos proclamar isto, não queremos viver isto, mas queremos proclamar isto e esquecemos como o texto segue. Que a rejeição foi motivo de não haver a salvação. O Senhor deu o amor e as pessoas não quiseram o amor. Napoleão Bonaparte, um dos homens mais importantes da França, dizem que ele escreveu um pensamento. E eu quero ler para você, para que você possa ver que coisa maravilhosa de um homem que venceu batalhas inúmeras, que foi vitorioso. E ele disse assim: conheço os homens e vos digo isso, Jesus não é um homem. Manda-nos que creiamos e para isso não dá outra razão, senão a sua tremenda palavra, eu sou Deus. Cristo jamais hesita, fala com autoridade, sua religião é um mistério, porém subsiste por sua própria força. Procura e requer de modo absoluto o amor dos homens. A coisa, neste mundo, mais difícil de se conseguir. Alexandre, César, Aníbal conquistaram o mundo, mas não tiveram amigos. Talvez seja eu a única pessoa da atualidade que ame Alexandre, César e Aníbal. Carlos Magno e eu mesmo fundamos impérios, mas sobre o quê? Sobre a força. Jesus fundou seu império sobre o amor, e nesta hora milhões morreriam por ele. Que abismo entre a minha miséria e o reino eterno do Cristo, que é proclamado, amado, adorado e que se vai estendendo por todo o mundo. Isto é morte? Digo-vos, a morte de Cristo é a morte de um Deus. Eu vos digo, Jesus Cristo é Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa, um general, um homem vitorioso, teve suas batalhas, perdeu sua batalha importante, mas um homem que conduziu a França em vitória, e este homem dizer acerca de Jesus Cristo, que Jesus Cristo venceu pelo amor, e aí ele mesmo diz que isto é algo muito difícil que o Senhor requer, porque é o coração entregue ao Deus Todo-Poderoso. Por isso, a batalha maior, a batalha cristã, a batalha de todas as épocas, continuará sempre, até a vinda de Jesus. Mas sejamos fortalecidos pelo Senhor e pela força do seu poder, para continuarmos firmes a proclamar este amor que constrange, que transforma e que muda o mundo. Amém? Que o Senhor nos abençoe.